Se você estuda ou pretende estudar para a certificação CFP, uma das coisas que você vai aprender é sobre planejamento sucessório. Nesse vídeo eu quero compartilhar com você um estudo de caso muito interessante para a gente aprender bastante. Claro, não é interessante porque não é da minha família, né? Mas serve de estudo de caso para que a gente possa aprender. E mesmo você que ainda não está estudando para o CFP, mesmo você que ainda não está nesse momento, fica comigo nesse vídeo porque tem muita coisa interessante para que você possa aprender nesse vídeo sobre planejamento sucessório. É um tema que só cai na prova do CFP, mas é um assunto que deveria ser usado e entendido por qualquer família que tenha patrimônio ou que invista dinheiro, tá bom? Então vamos lá, sem mais delongas, viúva de 87 anos briga com o Itaú por 167 milhões. Já deu para ter um gostinho do tamanho da treta que a gente vai ver aqui agora? Bom, a gente vai analisar um processo judicial que está rolando de uma família contra o Banco Itaú, aonde a autora do processo pede aí uma indenização de 167 milhões de reais para o Itaú. Isso envolve planejamento sucessório, isso envolve casos de família, isso envolve um monte de coisa que a gente vai ver aqui e eu vou explicando para você que está acompanhando a gente aqui toda a dinâmica do planejamento sucessório desse caso, tá? E se você estuda ou pretende estudar para o CFP, essa aula vai ser uma mão na roda para você. Lembra, se você é novo ou nova nesse canal, se inscreve, porque aqui eu ajudo você a ser um profissional ou uma profissional de mercado financeiro muito mais completo, com estudo de casos incríveis como esse que você vai ver agora. Vamos lá, sem mais delongas, ó. Viúva de 87 anos briga com Itaú por 167 milhões. Preparar a sucessão patrimonial é um hábito de milionários precavidos, mas nem sempre tudo sai como planejado. Olha só, quando a gente está estudando para o CFP, a gente fala muito de planejamento sucessório e de sucessão patrimonial. Muito! E mesmo a gente falando muito, a gente vai descobrir nesse vídeo que nem sempre as coisas acontecem como estava planejado. Vamos lá para que você possa entender, ó. Viúva de um empresário de mídia, Ivete Ferrentini, de 87 anos, está travando uma disputa judicial milionária com o Itaú Unibanco e a corretora do banco por terem, segundo ela, falhado e permitido a liquidação das economias acumuladas ao longo de meio século numa operação fraudulenta movida pelos próprios netos. Eita, pega a pipoca lá, porque vai ser interessante a gente aprender isso. Como eu falei, é um estudo de caso incrível, tá? Para que a gente possa aprender, mas é claro que aqui na minha leitura eu vou tentar sempre respeitar, né, os personagens envolvidos. Eu não sei quem são essas pessoas, eu não as conheço, o objetivo aqui é só estudar o case, mas vai ficar interessante isso aqui. Vamos lá, ó. O caso ocorreu em 2012 e desde então a evaporação de uma fortuna, à época, avaliada em 62 milhões de reais de ações do Itaú e da holding do próprio Itaú, deu origem a uma guerra nos tribunais. Portanto, 10 anos já esse processo, né? Em 2019, um juiz de São Paulo deu ganho de causa à octogenária, que é a autora do processo, né? No ano seguinte, o banco e a corretora, que negam ter cometido qualquer falha na venda das ações, obtiveram uma vitória no Tribunal de Justiça de São Paulo. O caso agora está no STJ, foi parar no Superior Tribunal de Justiça. Vamos lá. Inconformada com o resultado, Ivete Ferrentini gravou um vídeo acusando o Itaú de não ter tomado o cuidado que lhe cabia para evitar a dilapidação do seu patrimônio. E, claro, o banco nega. Vamos lá. A origem da fortuna do casal está nos negócios de mídia do setor imobiliário. O Nelo Ferrentini foi um dos donos do jornal antigo Diário de São Paulo. Quem é mais antigo, assim como eu, vai lembrar desse jornal, tá? Mas vamos lá, eu não vou entrar nesse detalhe aqui, tá? Quero explicar para você como foi que ele foi acumulando esse dinheiro e aonde começa a briga. Vamos lá. Nelo Ferrentini começou a vida como linotipista. Não tenho a menor ideia do que seja isso, mas vamos lá. Um operador de máquinas de composição de páginas de jornal.
provavelmente essa profissão nem deve existir mais, né? Mas tornou-se empresário e economista. Ao longo de 50 anos, ele foi comprando lotes de ações boas pagadoras de dividendos e reinvestindo seu dinheiro. Ou seja, recebia dividendos, comprava mais ações. Segundo a família, ele nunca vendeu uma ação sequer. Isso é o que a gente chama de buy and hold, né? No final da vida, tinha duas carteiras importantes. Uma junto ao Bradesco, que rendia dividendos anuais aproximadamente de 650 mil, e outra junto ao Itaú, que entregava em torno de 2.250.000 por ano. Então, ele foi comprando ações, e na corretora do Itaú, as ações que ele tinha lá rendia de dividendos para o seu Nelo, 2.250.000 reais por ano, certo? Aí agora a gente começa a entrar no processo de planejamento sucessório. Isso que eu vou ler aqui a gente estuda para a prova do CFP, tá? Se for novo isso aqui para você, fica tranquilo porque eu vou te explicar também. A fim de tornar menos turbulenta a transferência da fortuna aos 3 filhos, Nelo Ferrentini criou uma holding, a IF3, para a qual foram transferidos todos os investimentos da família. Nesse modelo de sucessão patrimonial, algo que é indicado pelos advogados para indivíduos que acumulam grande patrimônio, a IF3 teria como cotistas 3 pessoas jurídicas, criadas em nome de cada um dos 3 filhos. Aqui começa a treta. Vamos lá. Eu desenhei isso aqui para que ficasse mais fácil para você, mesmo que você nunca tenha visto nada sobre planejamento sucessório, e talvez dê até um gostinho para você começar a estudar para o CFP. Quero lembrar, inclusive, que a gente tem curso para ajudar você com isso. Então ali tá a família ali do seu Nelo e sua esposa, né, as duas pessoas que eram detentores das ações ali. Estavam no seu Nelson, mas aí a depender do regime de casamento, enfim, o que acontece? Por orientação dos advogados, eles resolvem transferir todo o patrimônio, todos os investimentos para esta empresa aqui. Então qual que é a lógica? Olha só, o seu Nelo tinha as ações todas registradas no CPF dele. Lá na declaração de imposto de renda dele, estava tudo lá dentro do patrimônio dele no CPF. E aí, após contratar um serviço de advogado pensando em planejamento sucessório, ele fez o que de fato é o mais recomendado. Transferiu toda a propriedade que ele tinha, ou seja, todas as ações que ele tinha, para esta empresa. A partir desse momento ele não tinha mais nada de ações, nada. Tá? E essa empresa passou a ser titular das ações. Esse processo poderia ser feito de alguma forma. Por exemplo, ele passar a ser cotista dessa empresa. Então, ele seria cotista dessa empresa e aí, nesse caso, ele teria um patrimônio. Só que neste caso não foi feito isso. Olha o que foi feito aqui, ó. Essa empresa teve 3 sócios e os 3 sócios são os 3 filhos deles, tá aqui, ó. Então, como é que ficou? Esses 3 filhos, tá? Eram sócios dessa empresa que, portanto, passou a ser proprietária das ações. Então, de uma maneira bastante objetiva, os 3 eram proprietários das ações que estavam dentro dessa empresa porque eles eram sócios da empresa. Tudo bem? Aí você vai falar, poxa, mas e aí, o seu Nelo, como é que ele ficou? Aí que vem mais uma etapa do processo de planejamento sucessório, que é muito importante, que inclusive, repito, a gente estuda lá para o CFP. Vamos lá. Pelo arranjo, o casal Nelo e Ivete continuaram com usufruto vitalício de todas as ações. O que isso aqui significa? Significa que, apesar do casal, seu Nelo e a senhora Ivete, eles não terem mais as ações, eles transferiram para a empresa e os filhos são sócios dessa empresa, eles ficam com usufruto vitalício. O que significa? Significa que, enquanto eles estiverem vivos, os rendimentos gerados por essa carteira de ações serão revertidos a ele. Então, eles vão usufruir disso até o último dia de vida. Então, a ideia aqui é o seguinte, olha, filhos, estou transferindo essas ações
para a empresa agora é de vocês, portanto vocês têm essa propriedade, mas essa propriedade, apesar de ser de vocês, não vai gerar renda para vocês, tá? Toda a renda que ela gerar será revertida para mim, para que eu possa viver aqui os meus últimos dias de vida em paz. Então esse foi o planejamento sucessório. Diga-se de passagem, um belo planejamento sucessório. Um negócio feito muito bem organizado. Mas calma que a gente vai chegar no problema. Vamos lá. Tem mais algumas coisas aqui, ó. Vou ler esse parágrafo de novo. Pelo arranjo, o casal Nelo e Ivete continuaram com o usufruto vitalício, que eu já expliquei o que é, de todas as ações que estavam custodiadas em nome da IF3, que é a holding que eles criaram, incluindo as cláusulas de impenhorabilidade e de inalienabilidade. Isso aqui nós estudamos também lá para o CFP. O jornalista, muito bem feito, colocou aqui entre parênteses para simplificar que é a proibição de vendas. Então, voltando para o nosso desenho aqui, a IF3, que era essa empresa aqui, ela era proprietária dessas ações agora. Eles não tinham mais nada, só que a IF3 não podia vender nenhuma ação, porque eles, os dois, teriam usufruto vitalício. Portanto, enquanto eles estivessem vivos, nenhuma ação poderia ser vendida e todo o rendimento deveria ser repassado o seu Nelo e a dona Ivete, tá bom? Só que aí, ó, seguinte, ó, quando ele fala sobre a cláusula de inalienabilidade, quase que não sai aqui, ó, ela extingue-se somente com a morte dos dois. Então, qual que é a ideia? Olha, a partir do momento que os dois faleceram, aí vocês se viram aí, beleza? Vamos lá entender a treta. Aí, ó, entre aspas, o golpe, tá? Agora a gente começa a falar aqui, e eu quero deixar claro uma coisa, já que eu estou em um vídeo, esse material é público, eu também preciso tomar aqui os meus cuidados. A única coisa que envolve pessoas, né? A única coisa que eu estou fazendo é repercutindo uma matéria, tá? Que foi escrita pelo jornalista Graciliano Rocha, tá? Pela essa mídia aqui, que é a Bloomberg Linha, tá? E, mais do que isso, então eu só estou apenas repercutindo isso. Meu objetivo é, claro, respeitar todos os personagens aqui, mas usar isso como estudo de caso. Por que eu estou falando isso? Porque aqui vem uma acusação e aí eu preciso ter uma cautela, eu nem sei quem são as pessoas. Então vamos lá, ó. Mas em 2002 veio um golpe, e aí o próprio jornalista escreve assim, ó. Veio um golpe, né? Mas para usar uma expressão dos advogados de Nelo e Ivete nos autos que estão no Judiciário Paulista. Então ele está dizendo o seguinte, olha, o próprio jornalista está dizendo, olha, tô falando golpe aqui, mas eu só estou usando a expressão dos advogados, estou repercutindo. Vamos lá. As cotas pertencentes à filha Magda, que faleceu, foram repassadas aos 3 filhos dela. Então vamos lá para o nosso desenho. A filha Magda é falecida. Quando um dos herdeiros é falecido, tendo herdeiros, né? Herdeiros necessários, estes sobem para representar a mãe falecida. Então o que aconteceu? Ela faleceu, ela tinha uma empresa, esses 3 filhos são herdeiros dessa empresa, que é coproprietária dessa outra empresa junto com os tios, tá? Então aqui é bom você entender que a gente está começando a chegar no problema aqui. Vamos lá, voltando aqui. Vamos lá. Conforme os autos do processo, os netos convocaram uma Assembleia Geral Extraordinária da IF3, em que apenas a FGT35, que é a própria empresa, compareceu para deliberar a escolha de uma nova diretoria sem os demais herdeiros. Para excluir as pessoas jurídicas dos 2 tios, a Assembleia alegou uma tecnicalidade. Os irmãos de Magda não teriam assinado o termo de posse da diretoria da IF3 no prazo legal. Então, qual que é a treta? Olha só. Vamos lá. Para que fosse mudado qualquer coisa dentro dessa empresa, que é uma holding, precisa de uma assembleia
de acionistas. Portanto, os 3, né, proprietários da empresa poderiam votar ali nessa assembleia, tudo bem? Só que como a Magda falecida, os 3 sobem para representar e eles convocaram uma assembleia. Só que eles convocaram uma assembleia que os tios não participaram da assembleia. Eles, sozinhos, votaram para eleger uma nova diretoria da empresa. E eles alegaram o seguinte, que os tios não haviam assinado o termo de posse da diretoria da empresa no prazo legal. É como se eles dissessem assim, olha, estamos convocando uma assembleia e vamos votar sozinhos porque os tios não assinaram o termo de posse da empresa. Portanto, a gente pode votar sozinho, segundo os netos aqui, tá bom? Vamos lá entender o que aconteceu. Segundo a defesa de Ivete, foi dessa forma que os 3 filhos de Magda assumiram o controle da IF3, apesar da existência de um acordo de acionistas estabelecendo que a empresa deveria ter representação dos demais herdeiros. Então, olha só, eles, depois de notificar o banco das mudanças da IF3, os irmãos deram a ordem de venda de todas as ações. Os ativos foram vendidos por 62 milhões de reais em 2012. Tô deixando o link da matéria na descrição para você ler com calma, tá? Então, olha só, essas ações não poderiam ser vendidas porque elas tinham cláusula de inalienabilidade. Não pode ser vendida. E olha só, segundo a autora do processo, segundo consta no jornal, os netos que subiram para representar a mãe falecida convocaram uma assembleia, só os netos participaram, eles elegeram uma nova diretoria, que são os próprios netos, e eles comunicaram o banco dessa mudança da diretoria. A partir de então, os netos poderiam começar a assinar pela empresa. E aí os netos foram lá e pumba, venderam 62 milhões de reais em ações. É isso que está alegando aqui a senhora Ivete, tá? E como a gente viu, a cláusula de inalienabilidade, até eu falo devagar essa palavra, ela só se extingue com o falecimento dos 2. E é aqui que tá a treta. Se você estuda pro CFP, tudo isso a gente já falou no curso, tá? E aí, olha só, foi aí que começou a briga judicial. E ela propôs 2 ações. Uma contra os netos, para a recuperação dos 62 milhões, e outra contra o Itaú, alegando que o banco realizou a venda dos ativos que tinham usufruto vitalício do casal. O banco não poderia vender. Sem um documento chamado de ordem de transferência de ações com uma procuração específica. Ah, olha só, importante. Esse processo, agora que eu tô vendo aqui, ó, tudo isso aconteceu em 2012. Só que o senhor Nelo faleceu em 2016. Portanto, quando os netos fizeram essa manobra, tanto o senhor Nelo quanto a senhora Ivete, os 2 eram vivos. Então não podia vender essas ações porque tinha essa cláusula. E aí, ao que parece, fazendo uma leitura do que eu tô vendo aqui, tá? Os netos, segundo o que eu estou lendo aqui, fraudaram esse processo da Assembleia Geral Extraordinária para assumir a diretoria. E aqui é um processo de fraude mesmo. E o banco, que recebeu a documentação, que recebeu a ordem, que mandou para a bolsa, etc e tal, não reparou nessa cláusula de inalienabilidade, sacou? E aí tem um problema que por isso eles estão movendo uma ação contra os netos e contra o banco. Vamos lá. No primeiro front, o dinheiro das ações foi recuperado após um acordo entre avós e netos. Então os avós, em acordo com os netos, já resolveu isso, né? Em termos técnicos, foi uma transação, um negócio jurídico pelo qual os sujeitos de uma obrigação decidem extingui-la mediante as concessões recíprocas. Então, segundo consta aqui, a briga com os netos já foi resolvida. No segundo front, que é a briga com o Itaú, né? A briga segue viva. A defesa de Ivete cobra do banco 166 milhões de reais a título de danos materiais. Pelas contas de seus advogados, se a carteira de ações tivesse se mantido na íntegra,
com as bonificações e os dividendos no período, ela teria um valor presente de 229 milhões. O cálculo desconta os 62 milhões levantado pelos netos. O fato de os fraudadores, os 3 netos, terem responsabilidade sobre o que fizeram, não significa dizer que o banco e a corretora estão isentos de responder pelo ocorrido, sustenta a defesa nos autos. O Itaú se defendeu dizendo que entrou na confusão como um terceiro de boa-fé e nega que tenha falhado. O banco primeiro tentou interromper o curso da ação, que respondia quando o litígio com os netos ainda não estava resolvido à época. O banco alegava que as 2 ações eram conexas e, em caso de procedência de ambos, Ivete poderia acabar sendo indenizada 2 vezes pelo mesmo fato, que é vedado pela legislação. Então, aqui o banco estava dizendo o seguinte, olha, ela está processando os netos e o banco. Os 2 casos têm relação com a mesma situação. E a justiça não permite, né, que você seja indenizado 2 vezes pelo mesmo ato. Então, por isso o banco quis tirar o corpo fora. Isso ainda está rolando, tá? Quando ao mérito, a defesa do banco afirmou que as ações do Itaú e da Itaúsa haviam sido transferidas de Nelo e Ivete Ferrentino para IF3 em 2011, um ano antes, e alegou que restava apenas um ato legal a ser feito, a comunicação da transferência do agente escriturador das ações, que foi feito por um dos acionistas da IF3, os netos, em março de 2012. Eita, bom, o fato é o seguinte, eu não vou ler a matéria inteira, vou deixar o link aqui embaixo para você ler, e olha só como é importante a gente pensar em planejamento sucessório, né? Mais uma vez, eu não quero entrar aqui no mérito da família, mais uma vez eu quero tratar com respeito todos os personagens e também reforçar que eu estou apenas repercutindo uma matéria que serve pra gente como estudo de caso. Eu recomendo que você leia ela na íntegra aqui embaixo, tá bom? Agora, eu quero que você diga pra mim aqui nos comentários o que você achou desse estudo de caso. Deu para aprender alguma coisa? Entendeu como é que funciona esse processo de planejamento sucessório, de você pensar numa hold, na transferência do patrimônio de uma família para filhos e para netos? Claro, desconsiderando a eventual fraude aqui, que pelo jeito foi constatado, inclusive os netos já devolveram o dinheiro, né? Mas ter a sua percepção e o seu feedback é muito interessante, tá? Deixa aqui nos comentários desse vídeo que vai ser muito legal. E se você gostou, se você aprendeu, compartilhe esse vídeo com alguém que você sabe que está estudando, que precisa entender mais sobre planejamento sucessório, tá bom? A gente vai se ver no próximo material. Tchau, tchau!